Gente linda, o vídeo tinha dado 33 minutos e tava dando pau aqui no celular do professor. Desculpa, tá? Vou ter que fazer o finalzinho aqui. Desculpa aí pela paciência, tá? De quem assistiu até aqui. Beleza? Foi mal. Então, finalizando. Muita gente fala que a igreja matou milhares, tal. Não, matou muita gente. Sim, inclusive a própria igreja reconhece as falhas dela. É isso que o professor sempre repete. Tá? Vários papas durante a história se redimiram e pediram perdão aos fiéis católicos e a outros fiéis de outras igrejas, de outras denominações e outros povos, onde a igreja se posicionou de forma equivocada ou ela foi omissa, ou seja, ela não tomou atitude nenhuma. Como, por exemplo, ela já pediu perdão sobre o genocídio que acontece aqui na América, de milhões e milhões de indígenas quando a Europa conquista a América. Mesma coisa na África, na Ásia, a questão da escravidão, a questão da perseguição a judeus. Então, assim, vários papas tiveram essa humildade justamente para aquilo que o professor sempre fala, né? A igreja é composta por homens, por células vivas, que são falhos. As igrejas são atemporais, mas os homens não. São homens passíveis de falha. E muitas vezes as igrejas cometem falhas também, tá bom? Mas vamos lá. Então, esse tribunal do Santo Ofício, ele tinha essa missão: julgar, condenar, que era uma resposta. Professor, isso não gerou problema? Gerou, vai gerar guerras religiosas. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tem sobre o que o professor está falando, né? Teve a noite de São Bartolomeu, dá uma estudada nela. Tanto de gente protestante que foi morta num dia só. Só que é muito importante saber que isso foi dos dois lados, pessoal. Muitas regiões que se tornaram protestantes, reformistas, perseguiram, mataram o católico. O católico mata um monte de gente que era protestante. Você vê que coisa, né? Matar em nome de Deus, né? Coisa inadmissível, né? Mas teve sim. Então esse tribunal é um período muito triste da Igreja Católica, mas o professor só quis fazer esse atento, porque quando você estuda mais profundamente, vocês vão entender que muitos líderes políticos, muitos monarcas vão matar seus adversários em nome da Igreja Católica. Muitos inquisitores que faziam parte da Igreja Católica vão se apoderar do poder que foi dado a ele e se prontificar a roubar bens materiais de judeus que foram perseguidos. E se você estuda os documentos da Igreja Católica, você vai ver que alguns não, muitos foram expulsos da Igreja Católica por fazer isso. Não tinha conivência do Papa, esse tipo de atitude. Então vários inquisidores foram afastados por abuso de poder, por ter caído na tentação da corrupção, por usar esse poder para praticar violência contra aqueles que eles não gostavam. E muita gente também matou em nome da igreja sem autorização. E muitas pessoas foram mortas pela igreja, e aí sim com consentimento papal, com consentimento da igreja. Então, assim, é um período muito triste que serve de reflexão para que nós não façamos mais. Uma outra coisa muito polêmica que a igreja cria também é o índex, que era uma lista de livros que você não podia ler. Principalmente os livros protestantes, os livros que criticavam a igreja, ou livros que remetiam a culturas mais antigas, ou a outras religiões mais antigas. Tá? Então, assim, de caráter duvidoso para o pensamento daquela época. Ai, professor, graças a Deus acabou. Não acabou não, gente. Em 2021, só não é tão declarado assim essa proibição, mas muitas vezes a gente vê alguns líderes religiosos, não só católicos, dizendo: não assiste tal filme porque ele passa uma mensagem ruim, não ouve tal tipo de música, não pratica tal tipo de dança, não faz tal coisa. Ah, professor, mas isso está errado, é a minha liberdade. Tá, mas aí é um outro debate que eu falei. Quando você se compromete com uma religião, você sabe que tem coisas, direitos e deveres ali dentro, tem normas, tem dogmas. Então, realmente, né, as igrejas se posicionam, e até hoje elas buscam, sim, direcionar e coibir contato com determinada cultura, com determinada atividade, mas isso vai ser uma escolha individual tua, da tua família, de como se portar diante dessas regras que as nossas igrejas, né, que as suas igrejas nos colocam. Bom, gente, a gente chega aí praticamente no finalzinho da nossa explicação, e uma coisa importantíssima para fechar a nossa aula é que nesse Concílio de Trento, em toda essa reformulação da igreja, vai ser criada a Companhia de Jesus. O que é isso, professor? São os jesuítas, inclusive muitos deles ajudaram a governar aqui o Brasil no começo. Os jesuítas é como se eles vão ser uma ordem religiosa da Igreja Católica, como se eles fossem soldados de Cristo. Nesse momento que a igreja passava por tudo isso, eles vão ter essa missão de proteger a fé católica e principalmente de expandir a fé católica. Nesse novo momento que a humanidade estava vivendo, quando eu falo humanidade, o Ocidente, a Europa,
de conquistar novas terras, de explorar novas terras, de explorar novos povos, o que a igreja pensa? Quem vai levar a fé cristã para esses novos povos que estão sendo descobertos? E os jesuítas ficam com essa incumbência de disseminar a fé católica, né? E de educar dentro da catequese católica esses povos que vão ser descobertos. Professor, eu não concordo com isso, esses povos já tinham as religiões deles. Exatamente, isso vai ser um debate lindo para as próximas aulas que a gente vai ter, que a gente vai discutir, que a gente vai falar de expansão marítima, e a gente vai tentar compreender esse choque de civilização que existiu, né? E vai ser muito bacana. Gente, muito obrigado por quem assistiu o vídeo maiorzão, para quem assistiu esse finalzinho aqui também, por quem está mandando as atividades para o professor. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam. É um período que todos nós estamos sofrendo muito de determinadas maneiras, né? Então, assim, se cuidem, lavem as mãozinhas sempre, faça isso por você, pelas pessoas que você ama, pelos próximos, tá? Mascarinha sempre, álcool em gel, tá? Sempre que puder, consciência para a gente vencer isso e, se Deus quiser, tá junto aí nas aulas presenciais. Beijão no coração, fico por aqui.